Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas, capítulo de número 11, nós vamos fazer leitura de 3 versículos, do 11 ao 13. Lucas, capítulo de número 11, versículo de número do 11 ao 13. E qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Que os irmãos possam tornar os vossos assentos, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, enquanto eu ministro a palavra, eu quero pedir à igreja que esteja em intercessão pela minha vida, pois eu estou 100% vulnerável ao Espírito Santo, amém? E eu creio que Ele falará nesta tarde ao nosso coração. Glória a Deus. Queridos, aqui nós fizemos leitura de 2 textos bíblicos. O primeiro em Lucas 18, onde a Bíblia fala do juiz iníquo ou o juiz mau. E a segunda em Lucas, capítulo de número 11, onde Jesus também fala em parábolas ao povo de Israel acerca do Espírito Santo. Veja que na parábola de Lucas 18, o Senhor Jesus Cristo em palavras está falando ao povo acerca da oração. Em Lucas capítulo de número 11, a parábola de Jesus fala sobre o Espírito Santo. E o tema desta tarde é sobre o Espírito Santo, como ser cheio do Espírito Santo. Veja que na parábola de Lucas 18, a palavra do Senhor vai nos dizer, Jesus contando a sua parábola, que uma certa mulher viúva, a qual tinha uma causa, uma demanda a ser resolvida, ela mesma vai diariamente buscar justiça perante o juiz. E ela importunava de fato o juiz, não dava-lhe sossego, o tempo inteiro pedindo: faz justiça a mim, faz justiça a mim. Aquela mulher, ela buscava constantemente o que ela estava precisando naquele exato momento. Então a palavra do Senhor vai nos dizer, através dessa parábola, que nós temos que buscar algo em oração a Deus. Ou seja, essa parábola está nos instruindo acerca da oração, de buscar constantemente no Senhor, orar. Tem crente que quer algo da parte de Deus, mas não sabe tirar determinados tempos, períodos para buscar o Senhor, para falar ao Senhor e pedir: meu Pai, eis-me aqui. Nós devemos, queridos, continuamente estarmos na presença de Deus, buscando, invocando e glorificando o Teu santo nome.
A palavra do Senhor nos diz que o juiz, sendo mau, concedeu justiça àquela mulher. Quanto mais o Pai, o Senhor, que é justo, não ouvirá a oração de um filho seu, de um servo que clama a Ele noite e dia. A segunda parábola de Lucas 11 está falando acerca do Espírito Santo. E veja que Jesus, ao mencionar essa parábola, ele vai dizer que um amigo chega à casa de outro amigo, a qual não tem pão para poder lhe oferecer. E este vai à casa de outro amigo e começa a bater sobre a porta. E batendo sobre a porta, ele começa a pedir: dai-me pão, eu preciso de pão. E a palavra do Senhor nos diz que o homem vai e responde a ele: eu não posso me levantar, já está tarde, eu estou na cama com os meus filhos, e eu não posso me levantar para poder lhe dar pão. Só que aquele homem, ele foi insistente, ele perseverou, ele continuou a bater na porta. E ele continuando a bater na porta, chega um determinado momento que o homem que está deitado resolve levantar e fala assim: você precisa de 3 pães? Eu não vou te dar só 3 pães, eu vou te dar o que eu tenho aqui. Leve tudo, pegue 3, 4, 5, 6 pães, leve para a sua casa, leve, vá atender a demanda do seu amigo. Aí Jesus vai e nos adverte: bater, bater, buscar, buscar e receber da parte de Deus. Não adianta nós querermos buscar o Espírito Santo, ora 1 dia para, ora 2 dias para, ora 3 dias para, no 4º dia, Jesus não tem o Espírito Santo para mim não, aí desiste, para de orar. Nós temos que ser contínuo na busca pelo Espírito Santo na nossa vida. A segunda parábola de Lucas 18 está falando acerca da oração. Ou seja, Deus está ouvindo o clamor da sua igreja. Se o juiz, sendo injusto, concedeu justiça a uma viúva, quanto mais Deus não ouvirá a oração da igreja. E a segunda parábola está falando do Espírito Santo. Bater, bater, dar-se-vos-á, bater, bater e abrir-se-vos-á. Quando esta parábola está falando de bater, está falando de perseverar na oração, na insistência. Temos que buscar noite e dia, constantemente, buscando e pedindo a Deus. Pedindo ao Senhor. Eu sempre costumo dizer, a oração pelo batismo no Espírito Santo, para as pessoas ser cheias do Espírito Santo. Infelizmente tem muitas pessoas que oram: Senhor, eu quero, eu já sei que eu quero, mas a minha oração é: Senhor, tira a dúvida, Senhor, tira os empecilhos, Senhor, me ajuda a ser mais santo, para que eu possa de fato receber essa dádiva, receber a presença do Espírito Santo. Quando o crente ele se coloca na postura, quando ele se levanta e ele resolve agora ter uma iniciativa de busca frequente e constante pelo Espírito Santo, ele toma uma decisão. E esta parábola diz que o homem vai e bate na porta. Quando você está batendo na porta, é aquele período que você está buscando, você está crendo, você está aguardando, e você continua perseverando, batendo, orando, pedindo, e os céus parece que não está te ouvindo, parece que o pai está na cama com os filhos, não quer levantar. Deus deseja ouvir a nossa oração, a nossa voz. Nós temos que ser perseverante mediante esta promessa que é dada a Deus. Veja que em João capítulo de número 14, Jesus faz uma promessa aos discípulos, a promessa do Espírito Santo, quando ele está falando assim, que ele ia morrer, que ele ia padecer, que ele ia sofrer, mas ele ia ressuscitar e ele subiria aos céus. Os discípulos ficam preocupados: se o mestre sobe, se o mestre parte, quem ficará conosco? Pastor Hélio, a preocupação
dos discípulos era porque em um determinado momento eles tentaram expulsar o demônio do jovem lunático e não conseguiram. Jesus interviu e concedeu aquele milagre. Então os discípulos ficam preocupados, e eles ficando preocupados, se Jesus sobe, se ele parte, o que será de nós? Aí Jesus fala para eles: não turbe o vosso coração, ide para Jerusalém, entrai para o templo central, permanecei na oração, persevere na oração, até que do alto eu mande o Espírito Santo para vos reverter de poder e graça. Meus queridos irmãos, cerca de 500 irmãos adentram o templo, mas quando chega no 10º dia, apenas 120 irmãos estão ali em perseverança. Infelizmente, quando nós começamos uma campanha de busca pelo Espírito Santo, são um grande número de irmãos a querer participar, mas em decorrência dos dias, alguns vão desistindo, porque Deus não concede boas dádivas àqueles que de fato não estejam preparados. É necessário pagar o preço, é necessário perseverar para que o Espírito Santo possa nos envolver, possa nos agraciar, possa nos reverter, possa nos encher, possa nos fazer transbordar. Bater, bater, está falando de perseverança. E quando você está orando, você está dizendo para Ele: Pai, eu quero sair deste nível e eu quero passar para outro nível. Porque abrir a porta está falando: eu quero passar para o outro lado, eu quero ir para uma outra dimensão, eu quero mais, eu quero buscar mais. Aí o Espírito Santo vem e nos concede mais do que aquilo que nós temos pedido. Agora veja que interessante, porque esta parábola vai falar assim: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Só que nós temos feito uma má aplicação deste versículo. Se nós puxarmos na internet, basta entrarmos aí no YouTube e pesquisar aí pregações sobre bater, bater, dar-se-vos-á. Pedir, pedir, dar-se-vos-á, que vocês vão encontrar aí pessoas pedindo de tudo. Tem pregações ensinando a pedir carro, casa, bens, dinheiro, casamento. Só que aqui Jesus não está instruindo dentro desta parábola a buscar outras coisas, terceirizando coisas, não. Aqui Jesus está enfatizando a busca pelo Espírito Santo. Muitas pessoas têm pregado de forma errada este versículo. Texto fora de contexto é pretexto para heresia, mas aqui Jesus está dizendo: aquele que pedir, aquele que insistir, aquele que perseverar, aquele que continuar buscando, esse de fato receberá o Espírito Santo. O homem levanta da sua cama, deixa os seus filhos, pega os pães e dá ao seu amigo, dizendo: leva, você me importunou, você me incomodou, até que eu tive que levantar da minha cama para poder te atender. Agora leve os pães, tame 3, 4, 5. Crente só vai receber de Deus se ele importunar o céu, se ele importunar noite e dia, dizendo: Pai, eu quero o Espírito Santo, Pai, eu quero o Espírito Santo. Eu me lembro que uma determinada ocasião, a minha esposa, já tem alguns anos, ela perguntou para o pastor: pastor, como que eu faço para ser batizada com o Espírito Santo? E o pastor respondeu a ela: minha irmã, levanta cedo, a hora que você levantar, Senhor, eu quero ser batizada no Espírito Santo. Vai escovar os dentes, Senhor, eu quero ser batizada no Espírito Santo. Vai orar pelo almoço, agradecer o Pai, eu te dou graça pelo almoço. E não esqueça, eu quero ser batizada no Espírito Santo. A todo instante importune o céu, até que Deus abra os céus e derrama desta graça sobre a sua vida. Perseverança. Nós temos que perseverar. João 14, promessa. Atos 2, foi lido aqui com o irmão Jardel, acho que foi o irmão Jardel que fez a leitura. Atos 2, cumprimento da promessa.
Nós temos que ter em mente algo, meus queridos, que o Espírito Santo é para todo o que crê, todo o que buscar. Joel, quando vai profetizar acerca do Espírito Santo, ele vai dizer assim: e o Espírito da promessa será derramado sobre toda a carne, os velhos sonharão, os jovens profetizarão. É todo aquele que crê, perseverar, buscar. Agora imagina, os discípulos recebem essa promessa lá em João 14, aí em Atos 2, quando o Senhor ele ascende ao céu, os discípulos correm para o templo central, e ali eles ficam isolados, porque nós sabemos que a perseguição estava ferrenha, e ali eles orando: Senhor, manda o Espírito Santo, Senhor, manda o Espírito Santo, Senhor, manda o Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo encoraja, nós sabemos que o Espírito Santo capacita, nós sabemos que o Espírito Santo é algo extraordinário, sobrenatural de Deus. Pedro, antes da descida do Espírito Santo, estava amedrontado. Veja que Pedro estava cabisbaixo, desanimado. Pedro já não queria mais saber de ministério. A palavra do Senhor nos diz que ele resolve abandonar tudo, ele resolve voltar para o barco, resolve voltar para pescar. Mas quando ele pisa as margens do mar para poder voltar a pescar, o Senhor Jesus Cristo fala: rapaz, eu não te chamei para voltar a pescar não, calma, espera, porque você vai ser capacitado para o pleno ministério. E aí ele volta, agora ele está no templo central de Jerusalém, está orando: Senhor, manda o Espírito Santo. Ora um dia, nada acontece, ora 2 dias, nada acontece. Sabe por quê? Porque ele estava no processo de bater, ele estava na porta batendo, perseverando, ele estava insistindo, ele continuava a bater na porta: Senhor, eis a igreja aqui, nós estamos debaixo da sua promessa, nós estamos aqui pedindo ao Senhor, manda o Espírito Santo, manda o Espírito Santo. Ora o 3º dia, nada acontece. Aí talvez alguns irmãos já começam a desanimar. Meus irmãos, de 500 pessoas permanecer 120, nós vamos ver que é uma minoria muito inferior. 380 desanimam, abandonam, mas 120 persevera. Senhor, manda o Espírito Santo, Senhor, manda o Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz que era o dia de Pentecoste, Israel estava em festa, pessoas de todas as partes do planeta estavam lá festejando, comemorando, as pessoas perseguindo os cristãos, os discípulos de Jesus, as pessoas querendo matar os cristãos, pregando uma falsa mensagem, dizendo que Cristo não tinha sido ressuscitado, mas que os discípulos haviam roubado o teu corpo, e que ele não tinha subido aos céus. Era a mensagem que estava sendo pregada. As pessoas estavam tentando parar a igreja, mas a igreja estava lá dentro do templo central, ora 3, 4, 5 dias, mas quando chega no 10º dia, Deus agora resolve do alto céu fazer o cumprimento da profecia de Joel. Deus agora do alto céu resolve fazer o cumprimento da profecia de Jesus em João 14, e então os discípulos agora eles veem um vento piemente descendo e começa a entrar como línguas repartidas no meio daqueles irmãos. Meus queridos irmãos, o poder de Deus entra em ação no meio da igreja. A igreja, quando ela recebe o Espírito Santo, ela já não é mais a mesma. Primeiro, ela se torna uma igreja capacitada. Para o crente ser capacitado para o pleno ministério, é necessário ele ser cheio do Espírito Santo. A igreja é capacitada. Segundo, o Pedro, que estava desanimado, cabisbaixo, agora é o primeiro a pular, porque quando alguém, Flávio Josefo, Pastor Hélio, vai dizer que nunca em Israel houve tanto barulho como no dia de Pentecoste. Olha que era apenas 120 pessoas que estavam na busca, que recebeu, que foram cheios. Aí vocês pensam, 120 pessoas fazer barulho ao ponto de acabar com uma festa, a festa do Pentecoste, com pessoas de todas as partes do mundo. Então eles agora levantam e eles vêm confrontar o povo, chamar o
povo de Deus de bêbado, estão todo mundo bêbado, estão embriagados, não sabem nem o que fala. Só que tinha algo diferente ali, irmãos, porque as pessoas que estavam ali eram só ex-pescador, ex-prostituta, gente que pela linhagem dos fariseus era só gente que não prestava para nada, era gente da pior classe, gente que não tinha um bom estudo, gente que não tinha um bom intelecto, não tinha uma boa oratória. Pedro, um caipira, alguns estudiosos falam que Pedro nem sabia ler. Então agora vocês pensam, pessoas da classe baixa, da classe inferior, agora estão falando variedades de línguas, variedades de idiomas. Então o povo tem que parar e ir lá para a porta do templo central, e quando são chamados de bêbados, o Pedro que estava desanimado, ele agora levanta e ele vai até a porta. Ei, aqui não tem ninguém bêbado não, isso que vocês estão vendo aqui é cumprimento da profecia de Joel. O céu resolveu ouvir nossa oração, o Espírito Santo nos encheu, nos capacitou, o Espírito Santo nos envolveu. Aquele que estava cabisbaixo, desanimado, quando recebe o Espírito Santo, ele se coloca na postura, ele se levanta e ele fala: eu estou pronto para a guerra. Glória a Deus. Agora veja, 120 pessoas recebem o Espírito Santo, a promessa. Irmãos, coisa triste é quando nós vamos vendo muitas pessoas desanimando de um propósito, e a gente vai ficando e fala: Jesus amado, só vai ficar eu? E muitas pessoas desanimando. Mas nós precisamos entender que esta promessa de Deus, ela é uma promessa individual, é para todo o que crê, não é para uma igreja que crê, é para todo o que crê, é para todo o que busca, é para todo o que persevera, é para todo aquele que insiste, é para todo aquele que clama noite e dia, é para todo aquele que fala: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, me ajuda. Irmãos, nesta tarde, se preciso for, importune os céus, importune o Senhor, fala: Deus, não me deixe sair deste culto sem receber o Espírito Santo, não me deixe sair da porta para fora sem receber o Espírito Santo. Meus queridos irmãos, como é bom quando alguém vai fazer uma festividade, aí todo mundo resolve: vamos orar pela presença do Espírito Santo. Ontem nós estivemos ali na nossa sede em Lusiânia, e grande foi o mover do Espírito Santo ali naquele lugar. Nós vimos ali criança ser batizada no Espírito Santo, quase que o culto não acaba, a pregadora foi tomada em profecia, os irmãos, ninguém queria ir embora, irmãos, estava vendo a hora do pastor ter que fechar, começar a tirar os irmãos lá de dentro, porque ninguém queria sair, porque quando o Espírito Santo resolve manifestar no nosso meio, ninguém quer sair mais da presença dele não, irmãos. O preço é alto, não é fácil não a busca, mas a recompensa ela é gloriosa, ela é boa e agradável. Então, mas veja agora o processo para que tudo aquilo acontecesse. O nosso pastor coloca a igreja para orar 30 dias, fazendo reversão entre os irmãos em oração e jejum. Todos os dias tinha alguém orando, todos os dias tinha alguém jejuando, 30 dias pedindo ao Senhor: meu Pai, manifesta a sua graça, manifesta teu Espírito Santo, manifesta em nosso meio. Queridos, a igreja ela necessita do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, tu precisa do Espírito Santo, nós necessitamos do Espírito Santo. Afinal de contas, o Espírito Santo primeiro é o que convence da justiça, do juízo e do pecado. Ou seja, sem o Espírito Santo nenhum homem pode se arrepender dos seus pecados, porque é o Espírito Santo que vai convencê-lo da justiça, do juízo e do pecado. Segundo, porque o Espírito Santo nos capacita para o pleno ministério divino. Não existe negócio de crente vazio querer fazer a obra, não inventa
adianta não, irmão. Não adianta querer distribuir panfleto. Não adianta querer evangelizar sem estar cheio do Espírito Santo, sem estar revestido. Nós vamos tentar convencer alguém uma vida inteira. Nós vamos passar uma vida inteira tentando pregar para alguém e nada vai acontecer. Sabe por quê? Porque nós estamos vazios. Agora, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, o que o pastor Francisco falou aqui tem que se cumprir. Não adianta termos a letra e sermos vazios do Espírito, mas se tivermos o Espírito, uma palavra lançada pode alcançar o coração de alguém e o Espírito Santo começa a agir, começa a fazer a obra. A igreja precisa do Espírito Santo. Terceiro, porque o Espírito Santo é quem interliga a igreja a Cristo. Sabe aqueles dias maus, aqueles dias ruins, onde você não tem força para orar, e onde você dobra os seus joelhos e você só faz gemer, e começa a gemer, Pai, e geme. O Espírito Santo intercede ao Senhor pelos teus gemidos. A igreja precisa do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Agora tem uma diferença entre o Espírito Santo e o emocionalismo de muitas pessoas. Permita-me, pastor Hélio, esmiuçar um pouco sobre isso. Tem muitas pessoas que pensam que ser cheio do Espírito Santo se resume apenas em pular, em rodar, em fazer alguma coisa acontecer. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, porque cada ação causa uma reação. Tem crente que quando ele recebe o Espírito Santo, ele começa a correr. Lá na nossa sede tem o pastor Humberto. Pastor Humberto, quando ele recebe o Espírito Santo, quando ele fica cheio, ele começa a correr na igreja, e nós não sabemos que aquilo é meninice, nós sabemos que é a reação que ele tem mediante a uma ação do Espírito Santo. Só que tem muita gente que resume apenas em dizer que o Espírito Santo se resume a isso, e não é verdade. O Espírito Santo é a lei, porque quando o crente recebe o Espírito Santo, primeiro, ele é impactado, ele é confrontado. Segundo, ele tem que tomar uma postura, ele precisa mudar de vida, porque o Espírito Santo clareia dentro da mente dele as podridões, a vida errada, tudo que precisa ser abandonado. Ele toma uma atitude, o Espírito Santo molda o caráter do crente. O Espírito Santo trabalha no interior do crente, ele vai arrancando as impurezas, ele vai te convencendo, abandona isso, deixa isso, ele vai trabalhando o caráter da pessoa. Meus irmãos, a pessoa só pode permanecer firme e fiel na presença de Deus por intermédio do Espírito Santo. Sem Ele ninguém consegue prevalecer, ninguém consegue avançar, ninguém consegue mais galgar um passo a mais na presença de Deus. Não, sem o Espírito Santo a igreja não vê cura, sem o Espírito Santo a igreja não vê milagre, sem o Espírito Santo a igreja não cresce. Eu não estou pregando isso para esta igreja não, irmãos. Eu estou nesta tarde aqui trazendo uma palavra de encorajamento, porque quando nós olhamos para o trabalho desta igreja aqui, é algo invejável. Um dia eu passei ali com a minha esposa, 11 horas da noite, estava o presbítero Jardel e o pastor Hélio evangelizando o pessoal que estava indo ali para aquela festa ali, ó, no parque de exposição. Nós vemos aqui vários irmãos, o nosso irmão aqui e a irmã distribuindo panfleto, evangelizando. Esta tarde eu quero apenas trazer uma mensagem de encorajamento a você. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é amar as almas, é cuidar do próximo, é buscar mais alguém, é pregar para mais alguém, é buscar mais e buscar mais, porque nós sabemos que as coisas não se limitam aqui. Todo crente cheio do Espírito Santo, ele deseja voar, ele deseja expandir no pleno ministério que Cristo nos concedeu. Como ser cheio do Espírito Santo? Busca. Primeiro, busca, bater, insistir, perseverar. E aí quando nós vamos fazer uma festividade, irmãos, vamos orar. Aí as pessoas que ainda não receberam o Espírito Santo, algumas não querem assumir aquele compromisso o tempo que for necessário. Aí quando chega o dia da festa, quando chega aquele momento, nós vamos ver o Espírito Santo agindo no meio da igreja,
nós vamos ver aqueles que buscaram receber. Aí as pessoas pensam, e eu vou receber? Os que não buscaram vão receber? A Bíblia Sagrada nos diz que dos 500, 120 receberam. Não adianta termos um ponto de partida se nós não alcançarmos o nosso alvo, não alcançarmos o nosso objetivo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Comece a deixar circunstâncias de lado, comece a aborrecer o sono, comece a aborrecer a fome. Vai ter momentos que é só você e Deus, vai ter madrugada que é só você e Deus. Mergulhe na presença, levanta as madrugadas, vai buscar o Senhor, deixe o alimento em alguns momentos da sua vida, vai jejuar, vai pagar preço, queimar a carne, vai queimar os nossos desejos carnais. Nós precisamos nos esvaziar de nós para que Deus nos encha do Espírito Santo. Queridos, a parte essencial é o jejum. Por que o jejum? Porque o crente que jejua, ele está deixando de se alimentar de algo que vai preencher nossa carne para nos alimentar de algo espiritual que vai encher nossa alma, vai encher nosso espírito. É nos abster de alimento físico para nos encher de alimento espiritual. A igreja precisa buscar mais, a igreja precisa buscar mais dessas dádivas de Deus. Precisamos mais do Espírito Santo. E às vezes nós queremos ficar como está. Não é o caso de ninguém aqui. Até porque depois essa mensagem vai para o YouTube e vai alcançar milhares de pessoas. Às vezes tem crente que ele quer permanecer no mesmo nível que está. Tem um amigo meu que ele falou que ele se contentou em apenas ser auxiliar do trabalho, porteiro da igreja, e não quer mais nada do que isso. Ele não é nem batizado com o Espírito Santo, irmãos. Ele se contentou com isso. Ele, não, isso aqui está bom demais, isso aqui para mim está bom demais. Só que nós como crentes precisamos buscar mais. Irmãos, quer mais resultado para essa igreja? É da onde vocês estão para mais avante. Está orando 1 hora, comece a orar 1h10. Está jejuando 2 dias na semana, comece a jejuar 3. É daqui para frente, vai buscando mais. Quanto mais você busca, mais você recebe. Quanto mais você busca, mais você será cheio. Quanto mais você será cheio, mais você vai produzir resultado. Quanto mais você for cheio, mais Deus vai refletir na sua vida. Mas o Senhor vai refletir na sua história. Aonde você passar vai ficar marcos, aonde você passar vai ficar frutos, aonde você passar Deus vai te usar, vai usar tua boca, vai usar teu testemunho, vai usar tua vida para poder alcançar mais alguém. Nesta tarde nós precisamos entender que nós precisamos mais do Espírito Santo, nós precisamos mais do Senhor, nós precisamos buscar mais, um pouquinho a mais, irmãos. Quanto mais nós buscar, não é desperdício de tempo, não. Eu desejo muito, eu creio que o Senhor, irmãos, eu tenho que ser verdadeiro, eu creio que o Senhor um dia vai me ajudar a ser como eu era quando eu era novo convertido. Eu não perdia nada. Se tivesse oração 3 horas da manhã, eu estava lá esperando a pessoa abrir a porta para eu orar. Eu buscava, eu não perdia culto. Era culto no lar, era tarde da bênção, lá em Formoso de Goiás, no interior de Goiás. Se as irmãs reunissem entre elas, nós vamos fazer visita, eu ia até para círculo de oração. Era uma sede que eu estava, e o Senhor, me faça viver isso de novo. Meus irmãos, nós precisamos mais, nós precisamos buscar um pouquinho a mais. Nesta época, alguns familiares se levantaram, pastor Hélio, e disseram para mim: você está fanático, você vai ficar doido, você está perdendo o juízo, você está pensando agora que isso aí é tudo. Bom seria se a igreja entendesse que o Espírito Santo é tudo o que nós precisamos. Jesus instruiu a igreja: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como seria bom se nós pudéssemos ser chamados todos os dias de fanáticos,
de crentes fanáticos. As pessoas, elas nos julgam por ser fanático. Talvez alguém julgue você porque você está ali insistindo, né? Talvez você ali entrega panfleto 20, 30 vezes para a mesma pessoa e diz para ela: Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida. E alguém está olhando dizendo: parece um besta, está vendo que isso aí não vai dar nada, se tivesse te dar já tinha dado. Vocês ficam evangelizando aí, do tempo que vocês evangelizam era para esta igreja já estar lotada, não está mais cabendo o povo. Mas o crente que é cheio do Espírito Santo, ele entende algo que o pastor Francisco falou: um planta, outro rega, mas Cristo dá o crescimento. Que é uma palavra de encorajamento nesta tarde. Nenhuma das almas que vocês têm evangelizado há de se perder. Talvez não converta aqui, talvez não converta hoje, mas um dia esta palavra descerá ao coração delas como chama de fogo, e o Senhor fará a obra na vida daquela pessoa. Perseverança, persistência. Nós precisamos perseverar, igreja. Nós precisamos buscar mais de Deus. Nós precisamos ser cheio mais de Deus. Nós precisamos fazer essa chama arder dentro de nós. A promessa é para quem? Para todo o que crê. Você precisa crer que o Senhor te enche um pouquinho a mais nesta tarde. A semana amanhã não pode se iniciar nós da mesma maneira. Eu não estou chamando ninguém de vazio, eu só estou dizendo que ainda tem espaço para caber mais do Espírito Santo. Nós precisamos buscar mais revestimento dele para nossa alma, para nossa vida, um pouquinho a mais. Talvez você já viveu experiências extraordinárias com o Senhor, mas o Senhor nesta tarde, Ele está te dizendo: busque um pouquinho a mais, se encha um pouquinho a mais. Nunca é demais buscar o Espírito Santo. Não se limite a um nível, você pode alcançar algo maior, um pouco mais. Busque o Espírito Santo ao ponto de você colocar a mão na cabeça de um enfermo e ele ser curado. Busque o Espírito Santo ao ponto de você colocar a mão sobre o cadeirante e ele se levantar da cadeira de roda. Busque um pouquinho a mais. Amanhã você tem que estar um pouquinho a mais cheio. A palavra do Senhor nos mostra, através da vida de alguns grandes homens de Deus, que Deus sempre tem algo a mais para conosco. Não lembra de Elias, um homem que já falava por Deus? Elias falava que não vai chover na terra até que eu mande, e o céu cessava, o céu cerrava. Qual pessoa não quer uma intimidade ao ponto de abrir a boca e Deus falar pelos lábios dele? Aí o Senhor fala assim: Elias, espera aí que eu vou te mostrar que eu ainda tenho algo a mais com você, um pouquinho a mais, irmãos. Aí o Senhor manda ele para o deserto, ele vai para Querite. Ali ele vai viver sobre a dependência dos corvos. Depois o Senhor leva ele para Sarepta para cuidar da viúva, onde tem a multiplicação do azeite e da farinha. Depois o Senhor permite o filho daquela mulher vir a óbito, e ele ter que orar sobre ele para que ele possa voltar à vida. Deus sempre tem um passo a mais para nós. Deus sempre tem uma dosagem a mais para a sua igreja. Deus sempre tem experiências novas para um crente que queira buscar o Espírito Santo, experiências novas. Você precisa buscar em Deus, nós precisamos buscar em Deus experiências que nós ainda não vivemos. Nós precisamos buscar ser cheio como nós nunca fomos. Nós precisamos descer mais, sabe por quê? Porque Deus quer fazer coisas extraordinárias através de nós. Por isso nesta tarde Ele está nos instruindo a buscar mais. Só um pouquinho a mais, busque um pouquinho a mais. Nós precisamos nos encher mais um pouquinho. Deus vai usar essa igreja para sacudir este bairro, mas busque um pouquinho a mais. Busque, clame um pouquinho a mais. Talvez os céus parecem estar cerrado, parece estar o céu de bronze. E o que é o céu de bronze? É quando você resolve orar e parece que os céus está calado, parece que a sua oração não passa nem desse forro, não passa no telhado. Aí você continua batendo, porque quando você está batendo, os céus estão ouvindo. Pode estar
Oh, glória! Nós precisamos buscar só um pouquinho a mais, queridos. A palavra do Senhor vai nos dizer nas parábolas que o juiz sendo mau, fez justiça pela viúva. E o homem que estava sobre a cama com os filhos, em determinado momento levantou para conceder pães ao amigo que estava batendo na porta. Eu quero encorajar você a orar mais. Eu quero encorajar você a buscar mais. Passa mais tempo buscando. Porque quando o Senhor abre a porta, você atravessa para outra dimensão, você atravessa para um outro nível. Bater na porta é pedir: eu quero me atravessar, eu quero ir para o outro lado, eu quero uma dimensão a mais, eu quero receber mais, eu quero viver o que eu não vivi, eu quero fazer o que eu nunca fiz. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, me encha, venha me revestir de poder, venha me revestir de graça. Nós precisamos buscar mais, irmãos, porque o Espírito Santo, quando nos enche, quando nós somos cheios, através dele que os dons são distribuídos. Nós vamos orar por enfermos, nós vamos orar por endemoniados, nós vamos orar e as pessoas serão curadas, demônios serão expelidos, a obra será feita na plenitude do Espírito, e aí ela será agraciada com os frutos e os resultados. Eu bem sei que aqui nesta tarde tem pessoas que almejam ser usada com os dons. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele vai te usar da forma que você quer, mas continue buscando. Tem pessoas aqui buscando variedades de línguas, Deus vai te conceder, mas continue buscando. Tem pessoas que querem ser usadas em discernimento de espírito, mas o Espírito Santo te adverte dizendo: busque um pouquinho a mais. Tem pessoas aqui que almejam colocar a mão sobre a cabeça do cadeirante e ele saltar daquela cadeira de roda. O Senhor vai te conceder, mas busque um pouquinho a mais. Não permita a sua voz ser calada por alguém que está tentando te abafar. Não permita. Continue importunando os céus. Continue clamando. Continue buscando. O Senhor vai te conceder. O Senhor vai te usar da maneira que você quer, da maneira que você almeja. O Senhor vai fazer um tratado contigo através do Espírito Santo, e você vai ter um pouco mais do Senhor. Eu quero orar por você nesta tarde. Com a permissão do pastor Hélio, quem quiser colocar-se de pé, eu quero orar por você. Oh, glória, glória, glória. O Espírito Santo faz coisas extraordinárias na nossa vida. Eu conheci uma jovem lá no interior de Goiás, e ela tinha um problema de coração, que ela fazia uso do medicamento contínuo. Ela não podia sequer atrasar minutos do horário dela tomar esse remédio. Quando foi um dia, ela foi para o culto e ela disse: Senhor, culto de Santa Ceia, pastor Eli, ela disse: Senhor, a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós somos sarados. E o Senhor tem poder para me curar. O Senhor tem poder, meu Pai, para me dar um novo coração. E ela foi para casa. Ela diz em seu testemunho que quando ela chega em casa, ela entra para o quarto e ela adormece. Mas ela adormece e ela não tinha reação, ela não conseguia se mexer, mas ela estava consciente, ela via tudo o que acontecia. Determinado momento, ela em visão, ela vê quando algo brilhoso entra no seu quarto, e um homem vestido de branco e começa a mexer na região peitoral dela. Em um determinado momento ele afasta e mostra a ela: está vendo este coração? Era o coração seu que estava danificado, mas eu já te dei um coração novo. Ela resolve fazer teste com Deus. Ela apagou, ela acordou só no outro dia. Ela pegou os medicamentos, que enfiou dentro de uma gaveta e deixou lá. E ela falou: vou aguardar 30 dias para eu ter certeza que o Senhor me curou. Passou-se os 30 dias e ela não teve efeito nenhum efeito contrário. E aí ela pega e resolve fazer uma reunião de família para contar o que havia lhe acontecido.
E quando ela fala assim: pai, mãe, tem 30 dias que eu não tomo remédio, a mãe dela já desesperada: minha filha, o que você está fazendo da sua vida? Você quer que teu coração pare e a qualquer momento você nos deixa? E ela: não, mãe, o Senhor me deste um coração novo, eu não preciso mais dos remédios. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo, é o Espírito que está nesta tarde em nosso meio. Estas mesmas coisas, essas mesmas grandezas, Ele quer fazer no meio de nós. Ele quer fazer no nosso meio. Então busque um pouquinho a mais. Coloque a sua boca um pouquinho a mais no pó. Deixa teu estômago um pouquinho a mais vazio. Pague preço no jejum. Pague preço na oração. Mergulhe nas sagradas escrituras. Melhor dizendo, ganhe mais tempo buscando na palavra. E prepare-se para ser impactado e nunca mais ser o que você é. Você vai ser um pouco a mais. Você vai ser usado um pouco a mais. O Espírito Santo te fará uma atalaia além daquilo que você tem pedido. Glória a Deus. Senhor, à minha frente está a sua igreja, meu Pai. A tua igreja, meu Pai, ela está vulnerável ao teu Espírito Santo. E eu sei que nesta tarde tem pessoas aqui que têm te pedido a mais, meu Deus. Tem pessoas que têm te pedido um pouco a mais, pedido o Senhor para encher um pouco a mais. Que o Senhor possa visitar o coração de cada crente nesta noite. Aonde haver um crente sedentário, meu Pai, pedindo ao Senhor: meu Deus, me encha. Que o Senhor possa encher a vida dele um pouco a mais agora, Senhor. O vaso é grande, meu Pai, cabe mais azeite, derrama mais. Distribua os teus dons agora no meio da sua igreja, meu Pai. Aonde haver um crente aqui que almeja, meu Pai, ser usado nas suas mãos, que o Senhor possa encher ele do Espírito Santo agora, meu Pai. Enche agora, meu Pai. Prepara mais o teu exército, Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa usar os teus filhos com cura. Aonde eles impõem suas mãos, que o inimigo possa bater em retirada. Que a enfermidade possa cair por terra. Meu Pai, usa teu povo como o Senhor nunca usou. Meu Pai, o Senhor tem visto a luta a qual esta igreja tem passado. Que o Senhor possa entrar com os recursos necessários. Meu Pai, que o Senhor possa capacitar a tua igreja. Meu Pai, que o Senhor possa capacitar mais o anjo desta igreja, o pastor Hélio com a sua esposa. Encha mais o teu povo. Encha mais a sua igreja. Derrama do teu azeite. Cabe um pouquinho a mais. Cabe um pouquinho a mais. Encha, Senhor. E glorifica o teu nome através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.